Senhor, qual é o aviso mais importante? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mestre, qual é a virtude mais importante? A humildade, Qual o talento mais nobre, Senhor? o trabalho, Qual a norma de vida mais elevada? a persistência no bem, Senhor, qual o mais alto dever para nós? amar a todos servir, sem distinção. Mas a maldade é atributo de todos. Faço o bem quando posso, mas apenas recolho espinhos de ingratidão. Senhor, isso é quase impossível para nós. Vejo homens bons sofrendo calúnias por toda parte. Tenho encontrado mãos criminosas sempre quando estendo para auxiliá-la. Se ao menos as pessoas pudessem mudar seu íntimo. Qual a aquisição mais difícil, nobre Rabi? Qual a aquisição mais difícil? A resposta está aqui mesmo, em vossas lamentações. O mais difícil para todos nós é ajudar em silêncio, amar sem crítica, dar sem pedir, entender sem reclamar. A aquisição mais difícil para nós todos chama-se a paciência. Do alto do monte ensinou, tua voz com um canto ecoou, me ensine o caminho, Senhor, do reino de paz. Disse Jesus, bem-aventurados sois vós, o sal da terra, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados. Senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas, espíritos e espíritas, sintam-se convidados a participar conosco de um pequeno recorte da vida de alguns irmãozinhos nossos, quer sejam encarnados ou desencarnados. Bom espetáculo! Ai, deixa eu desligar esse barulhento. A cabeça tá doendo. Ai, tá me dando uma tontura, mas deixa eu me pensar aqui rapidinho mesmo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, pela graça de Deus, o Espírito Santo tá vindo. Ai, minha cabeça. Eu tô sentindo meio tonto. Ai, senhora, deixa eu me benzer, porque Deus está comigo, Deus está do meu lado, Deus me ajudará, Deus me dá a sua mão. Prestando, tá livrando. Você não acha melhor que a doutora? Não, com certeza você não tá bem, não. Você tem que... Alô? Bom dia, doutora Ana. Esse é a sua aventura? Ou então, fui aqui um concertinho esse
mãe, Esperança? A doutora Naya, ela tá na clínica da rua de cima. Eu vou acordar da DECAP mais. Graças por dar ninguém não, Esperança. Graças por dar ninguém não. Vai lá na gaveta de remédio, pega aquela última injeção que tem lá, aquela que o doutor me receitou, eu esqueci de tomar. É um anti-raspão, é bater e valer. Pega lá que vai dar certo. Vai. Eu vou pegar. Anda logo, Esperança. Ai, é mão de manteiga. Agora vai lá e liga pra farmácia, vocês têm pra vender? Eu tô falando. Desculpa, concertinho, eu vou gastar hoje. Eu tô sabendo. Alô? Alô? Bom dia, senhora! Farmacêutica Sheila Menezes falando! Dona Menezes, farmacêutica Sheila falando, em que posso ajudar? Filha, meu marido conheceu passando mal. Acho que é o filho que tá ruim. Vocês têm remédio filho do bem aí? Senhora, o medicamento do fígado bem não está sendo comercializado. Recomendo que a senhora leve seu marido a uma clínica e veja com o médico qual remédio ele deverá tomar. Peço que a senhora se lembre de trazer a receita, pois não podemos sem ela. E peça sempre 2 cópias, pois uma fica retida conosco. Aqui temos descontos especiais para aposentados e pensionistas. Posso ajudar a senhora com mais alguma coisa? Não, filha, obrigada. Eu vou ver se eu conversei demais na médica. Médica boa, você precisa de ver. Atenciosa, um carinho com os mais velhos. Doutora Naya Franca é uma anja de Deus. Atenciosa que nem você. Explica tudo miudinho pra gente entender. Obrigada. Tchau, senhora. Com Deus. Deus, filha, tchau. Ai, que fazada é essa, Esperança? E aí, ela tem um remédio lá, vai trazer ou você vai ter que ir lá buscar, hein? Ó, calma, deixa eu explicar. Ela falou que você já tá cansado de saber. Esse remédio parou de vender. Você queria mesmo se estivesse vendendo, precisava de receita nova. E tinha que ter uma copa pra esse e uma pra nós. Ai, eu tô falando, onde a providência divina, tu me ajuda, meu Deus do céu. O que eu fiz pro senhor? Eu tô falando, Esperança, assim, desde de madrugada, o golinho aí, ó, tá tudo dando errado. Ah, nem... Onde está o seu prometido? Ele acabou de ir pro banheiro, filho. Espera de quem que ele ficou passando mais. Nossa, eu tô aguentando. Ô, Vera, tudo bem? O senhor não apareceu lá na obra? Fiquei preocupada, não viu o que tinha acontecido. Todos estão doidos sem saber o que fazer sem o senhor lá. O senhor é um excelente mestre de obras. Quando eu saí de lá, o senhor Arquimedes estava começando a tentar, quando começar a demolição do centro. Ah, dona Vera, sabe o que é? É que Deus de madrugada que eu tô passando mal, minha cabeça está doendo, meu estômago tá revirando, eu tô vomitando e obrando sem parar, você não tem noção, mas olha só, se o meu hora de tardezinha ainda hoje eu passo lá. Que é isso, seu concertinho? Eu não vim cobrar sua presença, não. Todos sabemos o compromisso que o senhor tem com o seu trabalho. Vim porque eu realmente fiquei preocupada. Mas olha, o senhor só vai voltar quando estiver realmente bem, ok? Ah, dona Vera, essa é uma anja de Deus mesmo, viu? Ó, quem dera uns finós assim, porque quando crescer, virou uma arquiteta assim, ó, boa de trabalho, boa de serviço, boa de caráter, nem igual a senhora é assim desse jeito, ó. Obrigada, senhor concertinho. Eu realmente preciso ir. Só um minuto, professor lá. Ela na obra deve ter querido saber como é que o senhor está. Pera, só um minuto. Alô? Sim, sou eu. Quê? Calma, Gilberto. O que aconteceu? Mas caiu como? Alguém se machucou? Deixa eu ligar para o SAMU. Ok, Gilberto, estou indo aí agora.
Ai, o que aconteceu, Vera? Nossa senhora, tá tendo um aperto no coração? Ó, fica quieto. Não dá próximo, não. Deixa ela explicar. Fala, Vera. Era o Gilberto. Ele disse que o Tião quebrou o pé e que o seu Arquimedes pode ter quebrado uma costela e uma perna. O que aconteceu foi que eles tentaram demolir a casa e as paredes ruíram e machucaram esses dois que eu te falei. Já chamaram o SAMU. Foi grave, mas nada fatal. Seu concertinho, eu realmente preciso ir. Olha, eu ligo para saber como o senhor está e para falar como todos estão. Eu tô falando, Esperança, só tá tudo dando errado hoje. Em Deus de madrugada tá desse jeito. Ô, dona Vera, mas vai sim. Não esquece de ligar não, que eu tô aqui esperando notícia. Você liga, por favor, tá? Até mais, seu concertinho. Claro que eu vou rezar para Nossa Senhora Perpétua Socorro para as Virgens desse Deus. Mentira com essa filha nossa. Não sei o que eu fiz. Ai, eu tô falando. Tá tudo errado. Abençoe, filho. Tudo bem? Não sei esse aí. Ah, sabe como que é? Hoje o dia tá acontecendo tudo mesmo de madrugada, tá tudo dando errado. Escutei uns barulhos, o que foi? Ai, passou uma O seu pai já está reclamando da vida de novo. Por que seu pai pode passar mal, não? Ai, Jesus. Mãe, é estômago. Entendeu? Ok, não me corrige não, porque você entendeu. Bom, deixa eu acabar de explicar. Além do seu pai ter contratação normal, antes de levar o dia que aconteceu um acidente de serviço. Por isso que ele está assim chateado, grave. Eu não tô bravo com coisa nenhuma, não. É só a mãe que não aguenta ouvir umas verdades. O que aconteceu é que hoje eu tô me sentindo muito desamparado por Deus, viu? É muito mesmo. Em Deus de madrugada tá tudo dando errado. Nossa Senhora. Mãe, faça o seguinte. Por que a senhora não liga para aquela sua amiga, Constância? Aquela lá da maternidade, ela sempre tem uns conselhos assim, e ela sempre arruma alguma coisa para fazer, é quando a gente vai tudo. Então, faz isso. Tá, eu vou ligar para elas. Ai, mas liga logo, Esperança, que eu vou te falar uma coisa. Se continuar desse jeito, não dura até de tarde não, viu? Bom, tô indo na escola. Vou passar lá na casa daquela dona bezedeira, que a senhora conhece, dona Meia. Vou ver, porque do jeito que o papai tá, não vai conseguir segurar até nas calças, não. Ai, menino, você me respeita, que eu vou te dar uma correlhada. Quietei, menino. Pois é, escola. Pelo amor de Deus, família buscar pé. Ô mãe, eu vou terminar de me arrumar, pentear esse cabelo e hoje eu vou almoçar na casa da Betina, tá? Ela anda meio displicentezinha com os exercícios de matemática. Eu vou ajudar pra ver se ela melhora, né? Pra ver se é displicência ou se é burrice mesmo. Então eu vou lá ajudar ela, tá? Ah, mas vai Descansar, sim. Vai sim, que eu quero você um futuro melhor que eu na sua mãe tem, viu? O futuro é ser de anjo. Vai, eu vou rezar. Eu vou. Você há de ser mãe de Eva, doutor? Se Deus quiser. Vai logo. Pô, Esperança, acho que eu vou ir tomar um banho, viu? Nossa Senhora, tá difícil.
estranho. Ô Caroço! Ô Caroço, bora pra escola? Ô Zé Tadeu, vamos lá! Ô filho, vou chegar mais cedo, a professora deixa eu bater uma bolinha sangada, filho, é maneira. Vamos lá, filho. Ô, pra onde, filho? Antes eu tenho que passar lá na casa da Dona Meia, que meu pai tá ruim dos troncos. A Dona Meia Bezedeira? Aquela mesmo. Corredor de ramos, outro? É ela. Então vamos lá, aí. Vambora. O que teve com seu pai? Ih, papai tá cagando nas calças. Coitado do seu pai, Dedê. Chama então, Dona Meia! Ô, Dona Meia! Você é o filho da Dona Meia? Não, filho. Ela conheceu o pai? Você tá aguentando segurar nada nas calças. Pode deixar, filho. Eu tranco as coisas, ponho os ramos no quintal e já tô indo. Sempre na tua escola, filho. Vai com Deus, viu? Eu vou pegar um ramo aqui e vou lá ver se eu consigo, tá bom? É maneiro, Dona Meia. Bora, Dedé, que nós tá a pé! Bora, Dedé! A gente tem que ajudar, vencer. Eu vou ajudar seu concertinho, quer dizer, eu vou pedir pro seu santo ajudar, né? Ai, meu Deus, que dor nas costas. Ai. Ó, Dona Esperança! Ó, Dona Esperança! É a Dona Meia! Ô, Dona Meia, eu sei. Ô, filho, obrigada você. Obrigada você. É do que eu... Ah, casa bonita, hein? Ó, Dona Esperança, deixa eu falar. É que o Dedé passou lá em casa e me falou que o seu concertinho não tá bem. E aí eu ponhei os ramos no quintal e vim aqui ver, modo de benzer, né? Ver se ajuda. Eu vou pedir pros meus santos e santas de devoção ajudar a interceder por eles, sabe? E cadê seu concertinho, hein? Aqui, ó. Ó, seu concertinho, tudo bom? Tudo bem, Dona Meia? Funcionar seu concertinho? Ai, eu tô muito bom, não, porque eu vou falar uma coisa com você. Dá Em licença, Deus, dá licença. em Deus de madrugada tá tudo dando errado. Tá, parece que Deus me abandonou hoje. É assim. Quem sabe que você não consegue fazer pra ser santo em mim aí, me benzer pra ver se meu promete que não. Ó, seu concertinho, eu não tenho poder nenhum, não. Mas eu vou pedir pros meus santos, santa devoção, interceder no Senhor. Eu vou começar a rezar aqui. O senhor entra em concentração, rezando, nós vamos correr o ramo e vamos fazer umas benzeções, tá bom? Tá bom, é. Ó, um minutinho, peraí que eu vou arrumar aqui e aí o... Gente, ô Dona Meia, tinha uma cobra no meio desse santo da senhora aqui. Eu tô falando, e Deus me abandonou hoje. E Deus, madrugada, tá tudo dando errado. Ai, meu Deus do céu. Assim não dá, você tem que me ajudar. Assim não fica blasfemando, não. Coisa feia, seu concertinho. Você tem que ajudar. O senhor não foi ficado pela cobra, o santo ajudou o senhor. Agora o senhor tem que rezar, ajudar, entrar em oração. Mas o senhor fica blasfemando? Não dá. Tá bom, seu concertinho? Então tá, deixa eu concentrar. Ai, que susto que eu levei, nossa. Deixa eu entrar em oração aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, seu concertinho, vou dizer, hein? Sai, coisa ruim! Sai, danado! Sai, energia escura! Ave Maria, seu concertinho, sai, coisa danada! Quem manda é Nossa Senhora, Mãe do Jesus Cristo! Cristo, seu concertinho! Cristo, Nossa Senhora, Mãe do... Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, muito obrigada, Senhor, muito obrigada, muito obrigada. Você foi certinho, mas o senhor da casa faz ruim te acompanhando, hein? Vou falar uma coisa pro senhor. Eu vou ter que ir embora, né? Porque, claro que eu deixei umas coisas pra fazer em casa, mas antes de ir,
Eu vou recomendar para o senhor umas ervas aí, para o senhor tomar uns banhos. O senhor vai fazer o seguinte, o senhor vai pegar umas rosas brancas, umas gotas de girassol, uns cravos da Índia, vai ferver tudo e vai jogar no pescoço pra baixo. E tem outra coisa também, se for certinho. O senhor tá com as coisas muito ruins já quando manhã. É bom rezar e anjo deitar e anjo levantar, viu? Ah, eu vou deixar É, assim, viu? e na hora do banho, amigo, você ferve as ervas, joga o pescoço pra baixo. Se enxugar com a toalha que vai melhorar. Ah, pode deixar, pode na primeira. Fala uma coisa com você, viu? Eu já estou sentindo até um pouquinho melhor, viu? Essa boa senhora. É coisa boa, seu Aí, então, senta aqui um pouquinho, que esperança vai passar um cafezinho ali pra moda a gente comer, acabou o cafezão de noite. Ó, esse café tá cheirando, mas sabe o que é, se vocês estiverem esperando? Eu deixei muitas coisas pra fazer lá em casa e as pessoas me percuram muito, sabe? Então eu vou ter que voltar, pode de arrumar as coisas tudo e poder atender as pessoas. Mas tem uma coisa, precisando é só me chamar. Amiga tá essas coisas mesmo, viu, seu concertista? Mas não esquece de fazer o que eu te pedi, hein? Pode deixar que nós se importa. Tá bom, por Deus, viu, seu concertista? Por Deus. Obrigado. Nós vamos rezar muito, Deus, Oh, na esperança, por Deus, viu? Depois eu levo uma casa. Tchau, Francisco. Tchau, gente. Vai tomar um banho enquanto eu faço meu sopinho bem leve pra você revigorar, tá? E enquanto isso eu também vou fazer umas comprinhas. Eu aproveito e passo na casa da Constância e marco horário mais recente espírito com ela, tá bom? Pode deixar. Vai tomar um banho. Ah, vou ficar assim mesmo, você. Amiga Clara, a missão de hoje é simples, porém de profundo aprendizado. Os amiguinhos que acompanham o nosso companheiro Concertino estavam apenas de passagem, mas ele, ao baixar sua vibração, os atraiu para si. Como você sabe, a lei de afinidade neste plano rege a atração e a repulsão. Então, irmão João Batista, ele irá pagar porque estava lastimando contra Deus? Querida, o seu pensamento está um pouco confuso. E isso porque Deus não premia e nem pune ninguém. Concertino até falava em Deus, mas, infelizmente, não era isso que se passava no coração dele. Livro diz na Bíblia: nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse sim entrará no reino de Deus. Isso mesmo. A propósito, temos que nos concentrar. Hoje, várias surpresas esperam nosso amigo Concertino. Mas ele não deveria mudar por si mesmo? Nós podemos beneficiá-lo, como se ele merecesse algum tratamento especial? Ora, devemos influenciá-lo a ir no centro espírita, coisa que fará muito bem a ele. A propósito, querida amiga, isso não seria benefício algum. Concertino é um homem bom, está apenas um pouco confuso, nervoso, porque não consegue trabalhar. Saiba que a ele são endereçadas muitas peças no plano espiritual superior. Ajuda muitas crianças com câncer numa instituição de caridade. Amigos, são vários que lhe ajudam, ora dando dinheiro, ora dando um conselho. Está apenas, de certa forma, desequilibrado, pois não consegue trabalhar, coisa que lhe dá muito prazer. Estou envergonhada. Joguei o texto sem conhecer o contexto. Me perdoe. O que podemos fazer para ajudar o irmão? Querida, nas suas palavras encontramos duas coisas importantes. Pediste perdão e já encontraste a forma de reparar o teu erro. A forma é ajudar o próximo. Devemos nos aproximar dele e ajudar aqueles irmãozinhos que a ele se juntaram e são tão vítimas das circunstâncias como ele próprio. Mas, será que eles querem ajuda? Esses espíritos não são maus? Ninguém é mal, nasce para o mal.
nascemos simples e ignorantes. E à medida em que crescemos com amor e com o trabalho, vamos de forma mais reta em direção ao nosso futuro, que é Deus. Não se esqueça, devemos amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a nós mesmos. Agora devemos ir. Muito trabalho nos espera. Acho que esse negócio vai dar errado. Hoje o dia tá que tá. Você tá vendo que em dia de madrugada tá tudo dando errado? Ah, nem será que vai acontecer alguma coisa, não? Nossa senhora, eu nunca vi uma casa onde os moradores fazem tão errado. Luzes, assim as pessoas vão pensar que somos a família dos Capé. Eu, Melissa, você parece aquelas patricinhas de Beverly Hills. Fica comendo peixe, a rota caviar, toda metidinha, não sei, mas eu acredito na reencarnação. Você deve ter sido daquelas patricinhas, hoje tá em um tribo full, com esse bola de bola e batom horroroso, minha filha. Tá bom, você acha que seu boné tá muito lindo, né? E me escute aqui, Dedé. Eu, pelo menos, estudo muito e não gosto de ser pobre mesmo, não. E você que fica falando que quer ser jogador de futebol e vive com uma bola debaixo do braço. Ah, dê-me licença, Dedé. Rainha de sapato. Vocês querem para de brigar vocês dois? Que coisa? Respeita o pai que você está passando mal? Tem dó? Coisa, senhor. É impossível. Dois mamães desse tamanho, não é possível, vai ter que entrar debaixo da correia. Tantão de gente aqui, nossa senhora, senhor. Eu vou falar uma coisa. A gente tá aqui, ó, preparando para ir rezar, preparando para ir pedir a Deus. E eu sei nessa aqui, brigando com covarde. Tá bom, não vou brigar mais, não, tá bom. Você às vezes viu uma anja. Ah, meu Deus, mãe, acabei de falar que não vou brigar mais, a senhora fala anja, mãe, eu já te contei, mãe. Anjo é assexuado. Logo, mãe, não existe anja. Assim fica difícil fazer minha reforma íntima, mãe. Você tem implicância comigo, Cici? Eu fui criada assim, menina. Eu vim da roça e seu pai não assim. Eu faço tudo errado mesmo. Mas eu pelo menos gosto de fazer as coisas certas. Ruim é quem fala certinho e acha pior que você, Tá bom, mãe. Mas e aí, começou. Não é possível. Olha a Constância vai chegar, não, meu Deus do céu. Dona Esperança! Ô, Dona Esperança! Nossa, mãe, mas ela tá meio santo. Dona Esperança! Você é muito picante. A mãe Pô, barraquinho, pelo amor. Vocês me fazem essa vergonha. Tá bom, mãe. Vem cá, Constância. Ô, Dona Esperança, eu não vou entrar, não. Eu me atrasei lá em casa, a gente vai pegar, vamos pra ir lá com você, vambora. Ai, meu Deus, não vem atrás de você, não. Ai, Nossa. Eu fecho a casa. Bom, gente, vocês vão perder Olha, a Dedé, vamos lá, agora onde você vai perder, Dedé? Olha só! Vocês vão morar em Sarcedo. Perdeu, coitado! Oi, Dedé, onde você passou? Bora pra cá, menino! Eu tô falando. Ah, nem vi, eu vou falar uma coisa com vocês, eu faço tudo certinho, minhas coisas assim, ó, certinha, direitinho, e Deus faz isso aí comigo. Ah, nem viu, eu tô cansado disso, porque, ó Deus, porque você me abandonou, meu Deus do céu, por quê? Que o diga, né? Acalme-se, seu concertino, não é o fim do mundo, perdemos a van, mas o ônibus que está vindo logo atrás, talvez tenha sido até melhor. Nós sabemos os caminhos que Deus reserva para a nossa vida. O itinerário dos dois é quase o mesmo. Andaremos no máximo uns 200 metros.
Faz isso lá de lhe fazer, bem? Escuta, Constância, que essa moça tem muita sabedoria. Sábia? Eu? Imagina, dona Esperança, é bondade sua. Olha o ônibus aí, ó. Opa! Olá. Entra, meninada, entra. Esse é o concertino. Você esqueceu, hein? Olha pra frente, dirige, homem. Boa noite, seu Geraldo. O senhor para lá em frente sempre com a gente? Ah, sim. Ô, moço polícia, você deixa eu sentar aqui? Oi, Joana, tudo bem com você? Ó, vou pedir a Gertrude pra senhora sentar aqui. Peraí. Gertrude, você deixou a dona sentar aí? Você senta no meu colo, senhor. Ô, moça, eu vou perguntar. Tá. Ô, moça, a senhora pode sentar aí sim, fica à vontade, tá? Ai, meu Deus, só essa que me faltava. Gente, essa aí é a Matilde, uma amiga minha, vem toda vez aqui no ônibus. Mas- Essa aí é a galinha dela, a Gertrudes. Matilde, meu bem, eu sou Shakira. Aqui na van com você, rodando e andando e vendo o que vai acontecer. Vamos lá, galera! Estou aqui na van com você, rodando e vendo o que vai acontecer. Estou aqui! Matilde é minha amiga inseparável. Vai fazer um DVD da Galinha Pintadinha 4. Em português, outro em espanhol mesmo. Acho que até eu vou comprar esse CD. Ô, moço, você encontra nos melhores comércios de Betim, custa 20 centavos e 30 real. Eu não. Vambora, amor. Para o próximo aí, moço! Nossa senhora, vamos descendo aí, porque esse motorista hoje tá bom, viu? Só que não, né? Ah, só um minuto. Por favor, o seu telefone. Ah, respeita! Eu vou te dar uma cintada! 70, aí 60 e tenta de novo. Rapaz, aqui! É um canário. Falei que ia casar com um pobre! Olha ela vai querer usar. Nossa, meu Deus, você viu que tragédia? Hoje nós vamos ter reunião pública, mas depois teremos reunião mediúnica. Precisamos orar muito, teremos muito trabalho, hein? Deus tem seus meios de chamar assim os seus. Ninguém passa tempo que não precisa. Vamos vibrar e orar por essas pessoas vítimas desse trabalho. Eu fiquei sabendo que não sobrou quase ninguém. Morreram todos na hora. Morreram 15 pessoas, 5 estão hospitalizadas em estado grave e do motorista não restou quase nada. Vamos rezar, precisamos orar muito. Vamos rezar. Deus tem misericórdia. Ah, nossa, que horror. Eu agradeço a paciência de todos e desejo a todos uma boa. Boa noite. Seu Concertino, boa noite, seu Concertino. Meu nome é João Batista, sou seu amigo, seu Concertino, mas o senhor me conhecia quando vivia entre vocês como pipoca. Pipoca? Seu Concertino, você é um homem bom e caridoso, sempre que pode ajuda o seu semelhante, mas o senhor tem usado muito mal o dom da fala ultimamente, seu Concertino. Ai, Você blasfemou muito hoje, seu Concertino. e eu vou falar com você, eu blasfemei mesmo. Blasfemei não, eu falei a verdade. Porque eu vou falar uma coisa com você, ô Pipoca. Em Deus de madrugada tá tudo dando errado pra mim. Tá tudo dando errado. Pode não parecer, seu Concertino, mas tudo que lhe ocorreu foi para o seu bem. O seu desencarne estava programado para hoje de forma trágica, devido a débitos que o Senhor adquiriu no passado. Contudo, como já lhe disse, você tem sido um homem bom e caridoso, seu Concertino. E graças a isso, há um número considerável de pessoas encarnadas e desencarnadas que oram a Deus pelo Senhor. E foi isso que o salvou por diversas vezes. Ah, é? E quando foi isso que eu não tô lembrado, hein? Nessa manhã, o antiácido que o Senhor ia tomar já estava com prazo de validade vencido.
e logo que o tomasse, iria desencarnar com fortes dores abdominais e também na laringe. Mas agimos a tempo e derrubamos o frasco com conteúdo venenoso e perigoso. Eu lembro disso sim. Mas aqui, foi só isso aí? Foi? Não. Logo mais recebeste a visita de uma amiga de trabalho, que logo lhe comunicou da tragédia que ocorreu com seus outros amigos de trabalho. O mal-estar que lhe acometeu mais cedo foi para que evitasse ir ao trabalho e lá desencarnasse sob os escombros, porque ali a morte também lhe procurou. Será mesmo? Sim. Mais tarde, dos ramos de uma benzedeira amorosa, surgiu uma serpente venenosa. Mas mesmo debilitado, nós lhe demos força para que de um só golpe lançasse a serpente para fora de seu leito. Eu lembro, a dona Amélia foi em casa. Até receitou para umas beberagens, correr uns ramos, uns banhos. Eu tenho que fazer isso mesmo, hein? Deve sim, seu concertinho. Dona Amélia é um espírito bom e caridoso, é uma aliada na disseminação do bem e do amor. Não se assuste quando eu digo que ela também é uma médium, pois todos nós somos médios, seu concertinho. Todos nós estamos sujeitos às influências dos espíritos em nossas vidas, quer estejam estes encarnados ou desencarnados. Nossa, eu acho que eu estou entendendo. Por fim, antes de vir para cá, para o centro espírita, perdeste a van e novamente blasfemaste. Não sabias que aquele veículo carregava consigo um número de espíritos que a custo foram reunidos e que precisavam de um resgate kármico doloroso. Vindo a van a perder a direção e cair num pequeno desfiladeiro, muitos desencarnaram e estão sendo resgatados por nobres irmãos. Outros estão feridos e recebem igualmente amparo físico e espiritual. E tu foste novamente salvo de uma morte trágica. Eu tô até com vergonha, viu? Não tenho interesse em constranger o seu concertinho. Isso não ajudaria a crescer e evoluir para Deus, e esse é meu objetivo. Por isso eu lhe peço que guarde minhas palavras como de um amigo que muito o estima, assim como de outros tantos que querem muito o seu bem. Lembre-se, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim todo aquele que fizer a vontade de Deus que está nos céus, este sim entrará no reino dos céus, e com ele permanecerá pelos séculos vindouros. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Mãe Maria Santíssima. Obrigado, João Pipoca, meu amigo. Obrigado, senhor também, seu moço. Muito obrigado mesmo. Essa palestra foi limpou, foi demais, viu? Não há por que me agradecer, seu concertinho. Eu peço desculpa que às vezes eles vêm com tanta veemência querendo dar um recado que quando vejo já estão me usando. É claro que um treino eu não deixo que qualquer faça isso, mas quando eu identifico o espírito, me deixo ser ferramenta nas mãos dele. Muito obrigado de qualquer jeito, viu? Eu não tenho nem palavras. Obrigada. Obrigada a todos vocês. Obrigada. Jesus abençoe vocês todos, ilumina vocês também. E Constância. Ô Constância, obrigada, filha. E se me incomodar, nós quer cortar mais vezes, viu? Ô, Dona Esperança, não tem que agradecer, não. Eu é que agradeço por ter tido uma aula tão bela do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças à Senhora e ao seu concertinho. Se quiserem, seria uma honra tê-los conosco novamente. Aqui, quanto mais a gente aprende, mais vê que tem que aprender. Esse menino está esperando mais a aula. É mesmo, o cidade deve ter acabado já. Que foi essa? Tô entendendo. Tá vendo? Cara de quê? E andando pra esse lugar aqui, ó. Eu consegui ir por cima do homem. Agora nem consigo ir por cima das meninas de boa que tava, sabe? Não bate não, tá? E agora? Não sei, disso nada. Não sei. Ai, não, nada. Querida amiga, chegou um momento. Creio que já esteja preparada. Boa noite, queridas irmãs. Queridas? Nós? Irmã do senhor? É nós parece, sabe? Não é essa cara de festa, não.
Deus nos vê além das aparências. É chegada a hora de se decidir. Decidiu de que, Sara? Eu e meu tutor vimos observando vocês e vimos que vocês baixaram muito a vibração de vocês, sempre colocando defeito em tudo e em tudo. Nós! Colocar defeito nos outros. Olha você vê, tem muitas pessoas defeitos dele, não é? Cate, escuta. Cate, quem bota defeito nos outros é Deus. A gente tá comigo! Nesse plano, temos um amigo chamado Emmanuel, que sempre trabalhou ao lado de Chico Xavier, que certa vez nos advertiu: o mal não merece comentários. Peraí, Sá. Calma, que eu não tô entendendo. Se eu ouvesse umas coisas muito erradas, é melhor eu ficar calada. Coisas erradas servem de que o não devemos fazer. O bem merece sempre estar em destaque, ao contrário do que vimos por aí, não é? Vemos em noticiário todos os dias tragédias, mortes violentas, muitas coisas que poderiam ser relevadas, mas que acabam trazendo inimizade. É mesmo, Cate, eu tava vendo outro dia, né? Tem jornal, revista, e é assim mesmo, sabe? Agora também, né? Agora tem reportagem, e agora tem internet. Pode crer? Internet. Aquela coisa, Olha, não se trata de verdade ou mentira. Verdade absoluta só Jesus e o seu evangelho. Tudo depende do ponto de vista. O que estou tentando explicar é que ao lado de todas essas tragédias, sempre há coisas boas. Pessoas ajudando, velhinhas a atravessar a rua, ajudando em hospitais, ajudando no que podem. Isso a gente não vê em jornais e revistas, não é? Nossa senhora, sabe? Você fala assim, tá pensando que eu não costumo pensar, não, sabe? Pior que a minha, só vendo de dar ruim, em televisão, em jornal de folha, que tem que fazer, ó, super! Você viu? Mas Cate, nós também, né, sofremos igual um suado de aleijado na vida, né? Acho que a gente nem é tão isso não, moço. Uai, como assim? Deus é infinitamente justo e bom. Não faria com que sofrêssemos sem que merecêssemos. É preciso esclarecer que a função da dor não é punir ninguém, e sim avivar a centelha divina dentro de nossos corações. Nossa senhora, as bonitezas faladas até me emocionam. Só não vai chorar quando eu começar a beber. Cate, mentir. Será que nós pode conselhar? Pode sim. Não, peraí, não. Nós pode conselhar de roupinhas bonitinhas. Cate, que ainda namora, mas a sua nessa. Ah, mas a sua tá limpa, né? A gente não tem roupa direito assim, né? Podem vir, irmãos. No lugar de onde eu vim, tem lugar para todos. É mesmo? Cate, mas pode? Pode sim. Pode, mas não. Não, peraí, quero perguntar o trem primeiro. Não adianta ir lá e não saber os trem que acontece. Será que nós for lá, não vai poder ajudar os outros assim, igual você assim? Viste essas roupas bonitas e ter o que comer? Assim, ó, comer. Claro que terão. Não, beijo! E agora, mestre? Esse título só cabe a nosso Senhor Jesus Cristo. Sou apenas o teu tutor. Estou orgulhoso de ti. Pode? Vem cá.